Quero te convidar então, querido, a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é a penúltima palavra da nossa série, a Fórmula da Alegria, toda ela baseada nessa carta em Filipenses. Semana que vem nós terminamos essa série. Eu vou ler junto com você os primeiros 9 versos do capítulo 4. A ideia aqui é que o título que eu dei, é Vencendo a Ansiedade, porque Paulo vai falar especificamente sobre isso, antes de a gente ler o texto. Nós vivemos na geração que tem mais informação de todos os tempos na história da humanidade. Nós vivemos na geração que tem mais conforto de todos os tempos da história da humanidade. Talvez a tua vida é difícil, talvez a gente reclama de algumas coisas, mas se você parar para pensar nas pequenas coisas, você chega hoje um dia mais frio, você pode ligar o teu chuveiro, e independente do lugar que você está, o chuveiro vai sair quentinho, seja ele a gás ou a eletricidade, a água vai sair quentinha. Se você estiver com sede ou quiser lavar a louça ou alguma coisa assim, você simplesmente gira lá uma manivela, alguma coisa, sai água ali na tua casa, onde você está. Você não precisa sair da tua casa para ir no banheiro, você tem esse banheiro ali dentro da tua casa, você tem um saneamento passando ali, você tem luz elétrica passando ali, você tem até internet, você pode buscar um monte de coisa, você tem entretenimento, ou seja, você tem hoje, independente da classe social que você esteja aqui nesse lugar, mais do que os reis da antiguidade tinham. Você tem hoje mais conforto e mais privilégio do que reis da antiguidade tinham. Tomar banho todo dia, principalmente dentro de uma água aquecida, isso era um privilégio das elites, Você tinha que ser um alto escalão, por exemplo, oficial romano, para você ter acesso aos banhos romanos. Então, hoje nós temos mais conforto que essa turma lá de trás tinha, nós temos mais informação do que eles tinham, nós temos mais acesso a muitas coisas do que essas pessoas tinham. Por mais dificuldade financeira que você tem, você ainda hoje, dentro da própria região que nós vivemos, você consegue se alimentar, Você tem acesso, por exemplo, a mais facilidade de comer peixe do que as pessoas que moram em lugares mais distantes do litoral. Enfim, o que eu quero te dizer com isso? Que além de ter tudo isso aí, você também ainda continua tendo ansiedade. Apesar de ter todas essas coisas à tua disposição, teu pensamento, volta e meia, ele se pega acelerado, você se pega à noite, em vez de dormir, pensando em coisas, como é que vai fazer, o que vai acontecer. Apesar de ter acesso a todas essas coisas, sim, tem dificuldade, como todo mundo tem em todas as épocas, mas ainda assim, mesmo tendo muito mais do que outras pessoas têm ou tiveram, nós ainda nos pegamos sendo a geração que mais sofre com esse negócio da ansiedade, do pensamento acelerado da história. E nós estamos lendo a carta de Paulo, você sabe que ele escreve isso debaixo de um momento difícil da vida dele, e é a carta da alegria. Ele vai falar aqui especificamente a respeito disso, eu quero ler com você. Os primeiros versos diz assim, estou lendo aqui na Nova Almeida, tá? Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aí vem o verso central aqui para nós: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados, ou algumas traduções aí literalmente ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E os dois últimos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém?
Como é que alguém preso consegue falar sobre a alegria? Como é que alguém sem todas essas coisas que eu falei para você no início, de conforto e acesso à informação e a entretenimento, consegue falar sobre a alegria? A resposta é que a paz não depende da circunstância. Paulo ele descobriu alguma coisa aqui, que a paz ela depende de onde o meu coração está sendo firmado. Eu quero olhar com você debaixo desses versículos com mais cuidado, com mais atenção, porque ele descobre algo aqui que eu e você precisamos relembrar. Nós já descobrimos quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, quando o Espírito Santo veio, mas às vezes tem certas coisas que, como eu falei na última palavra, roubam a nossa paz, ou roubam o centro do nosso coração. E a pergunta que eu quero responder aqui é: como é que Deus produz paz em um coração ansioso? Como é que Deus produz paz em um momento difícil que a gente vive, ou que momentaneamente a gente esquece daquilo que Ele pode fazer? E Paulo ele vai falar aqui de 5 decisões. Você precisa entender, essa paz já está com você, amém? A saudação de Jesus quando se encontrava com as pessoas é que a paz esteja contigo, o shalom, que a paz do Senhor esteja com você o tempo inteiro. Mas essa paz, nós vimos que ela é uma decisão. E esse texto ele vai nos mostrar aqui pelo menos 5. E a primeira delas, ela parece que não tem muito a ver com as coisas, mas ele já começa por aqui. É o meu primeiro ponto aqui. Primeiro, se eu quiser ter a paz do Senhor, de fato, aquela que excede o entendimento, eu preciso restaurar os meus relacionamentos. Eu te convido a olhar de novo para o verso 2 e 3, porque tem um BO acontecendo. Tem uma treta acontecendo aqui, tem uma confusão entre as irmãs aqui especificamente acontecendo, e ele vai falar depois sobre alegria, mas ele não pode falar sobre alegria antes de ele lidar com certos conflitos. Ele diz assim, ó: eu rogo a Evódia e também a Sintique, eram 2 irmãs, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, ele pede uma intermediação, pede para alguém ajudar. Leal companheiro de jugo, as ajude. Você percebe que elas não estão conseguindo viver em harmonia, elas não estão conseguindo de alguma maneira viver debaixo da graça do Senhor. Paulo pede para esse leal companheiro de jugo dele dar uma força para essas irmãs. Mas será que elas eram irmãs complicadas? Será que elas eram irmãs a cada confusão, barraqueira? Ele está dizendo assim: elas lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Ele está falando assim, olha, os nomes delas estão escritos no livro da vida. Percebe que ele não começa falando sobre oração para ter paz? Ele começa falando sobre reconciliação. E aqui eu e você precisamos entender, querido, que não existe paz no coração se eu estiver vivendo guerra nos relacionamentos. Você pode conhecer o Senhor, elas conhecem o Senhor. Você pode ter lutado a causa do Evangelho, e elas lutaram a causa do Evangelho. Mas se existe guerra em certos tipos de relacionamento, eu não consigo ainda assim experimentar essa paz. Porque conflitos não resolvidos produz sempre um coração inquieto. Você está no caminho do Senhor, você já teve experiências no Senhor, mas tem às vezes certos nomes que rondam a sua mente volta e meia. Volta e meia tem certas pessoas que rondam a sua mente ali, que você pensa nelas de uma maneira que não deveria pensar, ou em um momento que você nem precisava pensar, você está celebrando uma vitória e está pensando, será que aquela pessoa está me vendo para ver como eu sou bom, como tenho valor? Você está, de repente, debaixo de uma situação difícil, ou passando pelo vale da sombra da morte, será que aquela pessoa está me vendo? Deixa eu esconder certas coisas, porque eu não quero experimentar o desdém dela, eu preciso provar de alguma maneira que eu estou certo, sabe? Muita gente procura paz num retiro, muita gente procura paz nas férias, muita gente procura paz, às vezes até em um novo emprego, e quando Deus de fato Ele está apontando para uma restauração de relacionamento primeiro antes dessas coisas. Deus aponta para uma conversa que precisa acontecer. Olha, Paulo aqui ele pede ajuda para esse leal companheiro de jugo, ó, vai lá, dá uma força para elas. Elas são pessoas que lutaram a causa do Evangelho, mas elas precisam aprender a viver em harmonia no Senhor. Você percebe que são nomes difíceis, né? Evódia e Sintique. Não eram mulheres problemáticas. Provavelmente até elas deviam ser líderes importantes para ele poder citar o nome delas nessa carta aqui. Ele está dizendo para elas que, sim, olha, elas lutaram a causa do Evangelho.
Sim, elas são importantes, elas são relevantes, elas podiam até serem maduras, elas podiam servir, elas podiam amar Jesus, mas ainda assim elas brigaram. O que é que isso me diz, querido? Que conflito não é sinal de falta de espiritualidade. Você entende? Às vezes a gente pensa assim, não, estamos em conflito, tem alguma coisa errada. Não, conflito não é sinal de falta de espiritualidade. O problema não é existir conflito, porque volta e meia nós vamos entrar em conflito. O problema é decidir morar nesse conflito. E aí você pode vir para a igreja, você pode lutar a causa do evangelho, você pode ser servo, você pode ser maduro, você pode experimentar grandes coisas como essa turma aqui toda experimenta. Se eu decidir morar nesse lugar, enquanto eu não tocar nesse assunto, enquanto eu não ter essa conversa difícil, não adianta nada todas as outras coisas, porque você está vivendo uma guerra em algum tipo de relacionamento, seja ele próximo de você ou distante, você não consegue experimentar essa paz que excede todo entendimento, você não consegue experimentar essa alegria plena pela qual ele está falando, sabe? E algo interessante aqui é que ele não toma partido, ele não está falando, fala para a Evódia pedir desculpa para a Cinti. Vai lá e fala para a Cinti que ela não é que já se viu nessa altura da vida, ela devia ser mais madura para se arrumar, enfim, ela é exemplo para a igreja. Ele apenas faz o quê? Chama as duas para o mesmo comprometimento. Fala para elas assim, ó, vivam em harmonia no Senhor. O que Paulo está dizendo para nós, querido? Unidade é sempre mais importante do que ter razão. Nós temos pensamentos diferentes, mas nós precisamos caminhar em unidade. Não precisamos caminhar em uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo pensa igual, ninguém discorda de nada, e é assim que a gente caminha. Isso não existe. Isso existe talvez com 2, 3 pessoas, passou disso daí, volta e meia, vai dar algum conflito. Mas o que é que nós temos que caminhar como igreja? Em unidade. Um casamento funciona assim, não é verdade? Você não pensa uniformemente igual a tua esposa ou igual ao teu marido, não é? Mas precisa caminhar em unidade. A família não pensa de maneira uniforme. Um quer comprar uma coisa, um quer assistir um programa, um quer comer tal coisa, mas ela caminha em unidade. O que isso significa? Às vezes eu preciso ceder o controle da televisão para alguém, às vezes eu preciso ceder a vontade de comer isso ou aquilo para alguém, às vezes eu preciso ceder a vontade de estar certo naquele momento. Se a unidade na tua casa é mais importante do que ter razão. Quantos estão entendendo? Diz amém? Sabe, quantas pessoas você conhece que hoje estão emocionalmente cansadas? Não pelo tamanho do problema delas. Não é que o problema é tão grande, não pode resolver. Mas é o peso de um relacionamento mal resolvido. Algumas coisas na vida dela dá certo, algumas áreas da vida dela dá certo. Mas toda vez que toca naquele assunto, toda vez que tem que encontrar com aquela pessoa, toda vez que tem uma reunião de família, toda vez que tem, de repente, uma reunião de negócio, tem alguma coisa que eu preciso resolver. O casamento está indo bem, mas toda vez que toca nesse assunto aqui, que não foi resolvido, se levanta tudo de novo aquele conflito. De repente o teu negócio está indo bem de certa maneira, mas se você tem um sócio principalmente, que tem alguma coisa que você não resolveu, cada vez que senta para resolver aquela prioridade lá, não vai para frente, aquela conversa não engata, daí joga para debaixo do pano de novo. Você consegue sair com os teus filhos, você consegue de repente ter um momento de lazer com os teus filhos, mas quando tem que sentar para abrir o coração, para de repente pegar naquela ferida lá, não vai. Você consegue servir a Deus de muitas maneiras, em vários ministérios, mas se tiver que chamar a tua atenção, ou se tiver que de repente conversar seriamente a respeito da caminhada, ou do que precisa para entrar nesse ministério, mas o que precisa também para sair dele, é mais difícil. Você percebe que a gente consegue tocar a vida de muitas maneiras, mas quando a gente tem algumas áreas mal resolvidas, principalmente no relacionamento, a gente não experimenta a paz plena. E às vezes a gente gasta até meses orando para Deus tirar uma ansiedade, que na verdade começou com uma conversa que a gente nunca teve. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Às vezes precisa conversar. Sabe, é como você dirigir um carro com freio de mão puxado. Ele até vai, ele até anda, mas ele não anda de maneira plena. E aí você nunca encontra paz, porque você está carregando pessoas que Deus mandou você soltar. Você percebe que a Evódia e a Cinti, que elas estão na igreja, elas estão servindo, elas estão ouvindo, mas há pessoas vivendo assim, querido. Elas amam Jesus, elas frequentam a igreja, às vezes elas até servem, mas elas carregam muito ressentimento antigo. Porque o orgulho sempre vai dizer assim, eu tenho razão. Então ela que tem que pedir desculpa. Eu tenho razão, ela que tem que pedir uma iniciativa, ele que tem que pedir uma iniciativa. Mas sabe o que a paz pergunta? O que é que glorifica Cristo? Ter razão nesse momento? Ou simplesmente conceder o perdão?
Aí a pergunta que eu tenho para te fazer nesse ponto aqui é: existe alguém que ocupa mais espaço na tua mente do que deveria? Eu já testemunhei para você aqui algumas vezes com a minha dificuldade pessoal como pessoa é perdoar. É liberar perdão de maneira instantânea. Perdoar, eu tenho que perdoar, eu sei, trabalho nisso a vida inteira. Mas meu coraçãozinho ele é difícil. Perdoar para mim de maneira espontânea e imediata é muito difícil. E volta e meia eu lido com isso aqui, ó. Alguém que está ocupando espaço na minha mente que não deveria ocupar. Eu estou naquele momento vivendo outra coisa, de repente eu começo a pensar naquele que me feriu, de repente eu começo a imaginar o que é que essa pessoa estaria fazendo no meu lugar, enfim, para depois me dizer ou me desdizer, seja ela da minha própria família ou do círculo ministerial, de qualquer ordem. Estou abrindo meu coração aqui para você, porque enquanto eu não resolver isso aqui, eu não tenho paz, eu já entendi isso na minha mente. E toda vez, né, que o coração de novo ele começa a se encher de rancor, de amargura, ou que foi ferido, porque eu sou ferido e você é ferido o tempo todo, em todo lugar. Sim ou não? Quando você sai para dirigir, você já é ferido em algum momento, né? No trânsito, em algum lugar, você é ferido em algum momento. E a chave aqui está, será que tem alguma pessoa ocupando a minha mente onde não deveria? Faz 5 quilômetros para trás que você foi ferido, você está já 5 quilômetros para frente, essa pessoa ainda está no teu coração. Sabe, você estava viajando em algum lugar, em algum momento, foi algum caminhoneiro, algum motociclista que passou, sei lá, e essa pessoa não devia estar no teu coração, mas já está lá adiante. Estou citando um exemplo bem simples, mas o que eu quero dizer é que antes de resolver a ansiedade, Deus precisa resolver a amargura no nosso coração, e eu sou o primeiro deles a admitir que eu preciso me dobrar diante disso. Quantos estão comigo? Amém, ainda bem que não estou sozinho. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegrem-se. O que eu quero dizer aqui? Não deixe a tua alegria depender das circunstâncias. Eu já falei sobre isso em outro momento da série. E a palavra aqui é que não é um sentimento. Essa palavra alegrem-se aqui no grego é um verbo imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é só um sentimento momentâneo. Porque as circunstâncias eu não escolho. Você não escolhe quando você vai se ferir. Você não escolhe quando alguém vai te destratar. Mas eu escolho em quem eu ponho a minha confiança. Você não consegue escolher a circunstância, mas você consegue escolher aonde está a tua confiança. E querido, se tiver alguma coisa que você tem que sair daqui nessa manhã entendendo é que a alegria, ela vai nascer daquilo que você escolhe contemplar. Se é uma coisa que você tem que sair daqui com essa mensagem hoje é que a alegria, ela vai nascer daquilo que você escolhe contemplar. Porque a diferença é que às vezes a felicidade ela pode depender do que acontece. Se as coisas vão bem, eu estou feliz. Se elas não vão bem, eu não estou feliz. Mas a alegria ela tem que depender de quem é que governa a minha vida. Quem é que de fato é o dono do meu coração, da minha alegria. Ele não diz, alegrem-se na prisão, percebe? Ele não está dando graça pela desgraça. Ele não está agradecendo pela desgraça. Estou sem dinheiro, glória a Deus. Né? Bati o carro, glória a Deus. Perdi emprego, glória a Deus. Não é isso que ele está dizendo. Não é a ideia do em tudo dai graça, vamos colocar aqui, não. Ele está dizendo assim que alegrem-se sempre no... Você consegue ler na tua Bíblia? Alegre-se sempre no Senhor. Ele não está alegre por causa da prisão, por causa da dor, mas por causa do Senhor. Isso significa que as circunstâncias vão mudar, mas o Senhor vai permanecer sempre. Significa que o emprego que eu tenho pode mudar, e às vezes eu vou até ficar sem ele durante um determinado momento. Mas Cristo permanece. Significa que a minha saúde ou as pessoas elas podem mudar. Mas quem é que não muda? Jesus, Cristo. A felicidade ela pode momentaneamente ser baseada naquilo que acontece. Mas a minha alegria, sabe onde é que está a minha alegria? Baseada naquilo que Deus é. E Deus é fiel. E Deus é justo, e Deus é amoroso, e Deus não desiste de mim, enfim, essa é a minha alegria, é por isso que Paulo consegue escrever esse tipo de coisa preso, sabe, é como uma criança que vai para a montanha-russa, ela está com medo, mas ela sabe que é legal, mas ela está com medo, mas se o pai estiver ali do lado, percebe que o medo vai vir, porque o negócio vai subir e uma hora vai ter que descer, mas o que acontece quando está descendo e vem toda aquela, né, os looping e todo o resto? Você lembra quando você é pequeno? Se o pai estiver do lado, se você puder segurar a mão dele. Então tá tudo bem, eu estou com medo ainda. Ainda tem uns looping da vida aí me atormentando, tem umas montanhas-russas da vida me atormentando. Mas, se o pai estiver do meu lado, você percebe que eu estou alegre?
que eu estou experimentando aquelas coisas ainda. Sabe, talvez você entrou aqui hoje dizendo assim, quando esse problema acabar eu volto a ter paz. Quando isso tudo terminar eu volto a ter paz. E o que é que Paulo está nos ensinando hoje, querido? Não, você pode voltar a ter paz antes mesmo do problema terminar. Porque a tua paz nunca esteve atrelada ao resultado. Essa a diferença da paz de Deus que excede o entendimento. O que é a paz que não excede o entendimento? Você tem dinheiro, está dando tudo certo para você, tua saúde está plena e está tudo funcionando. Essa paz não excede o entendimento. É fácil entender porque você está em paz. Porque as circunstâncias estão ao teu favor. O que a Bíblia promete? Não é esse tipo de paz. Ela promete uma paz que excede o entendimento. Ela sempre está presa no Senhor. E aqui é a diferença, querido. Porque a alegria cristã, ela não ignora a dor. Ah, não estou sentindo nada, não, está tudo certo. Não. O que a alegria cristã faz? Ela se recusa a entregar o governo da alma para a dor. Você entende a diferença? A alegria cristã, a alegria do Senhor, ela se recusa a entregar o governo da alma para o desemprego. Ela se recusa a entregar o governo da alma, porque o Brasil perdeu semana passada, nós estamos tristes agora, e agora como é que a gente vai fazer? Ela se recusa a entregar o governo da alma, porque eu não sei se vou conseguir bater minhas metas de venda esse mês ou não. Por isso que esse terceiro ponto é um ponto difícil, que é uma decisão para eu encontrar essa paz que excede todo entendimento. Eu preciso abrir mão do controle de tudo. Verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Como assim abrir mão do controle com amabilidade? Essa é uma palavra grega difícil de traduzir, epieikes. Foi traduzida aqui por amabilidade, talvez você está com uma Bíblia que está traduzindo assim, moderação. Por que é difícil de traduzir? Porque é uma palavra complexa que ela descreve mais a qualidade de uma pessoa do que simplesmente uma virtude. Porque a amabilidade parece ser uma virtude só. Seja a amabilidade, ou seja, a moderação de vocês conhecida por outras pessoas. Ela quer dizer o que essa palavra aqui? Significa uma pessoa que não precisa vencer todas as discussões. Você percebe? Mais difícil de traduzir isso daqui. Seja uma pessoa que não precisa vencer todas as discussões. Ele está falando para você aqui, porque o Senhor está perto de você. Outra característica dessa palavra aqui, uma pessoa que não reage impulsivamente. Seja você uma pessoa que não reage só por impulso, bate aqui, leva lá. Uma pessoa que sabe abrir mão, eventualmente, dos seus próprios direitos. Essa é a chave da felicidade no casamento, quem quiser, né, uma boa dica para você. Seja uma pessoa que sabe, eventualmente, abrir mão dos seus direitos. Se eu quiser ter os meus direitos sempre, 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 principalmente dentro de um relacionamento próximo, não vai funcionar. Porque eu mereço certas coisas e eu não vou receber naquele momento. Aquela pessoa merece uma punição naquele momento. E é direito, às vezes, de receber. Mas se você quiser levar a ferro e fogo essas coisas, principalmente dentro do teu relacionamento, não vai funcionar. Seja uma pessoa que confia que Deus continua no controle. Ou seja, que a amabilidade, que a moderação de vocês, ou seja, eu não preciso exercer justiça com as próprias mãos o tempo todo. E quem tem um coraçãozinho parecido com o meu é assim, eu quero que a justiça seja feita naquele momento. Não é justo que ele entre na fila, chegou agora há pouco. Não é justo que ele receba isso agora depois de tanto tempo. Eu estou aqui há mais tempo, eu dediquei mais tempo. Enfim, não é justo que eu seja tratado dessa maneira. Agora, se Deus está presente, é isso que eu tenho que colocar no meu coração. Lembra, o pai do lado da montanha-russa, se Deus está presente, quem é que está governando a minha vida? Porque eu quero controlar o meu futuro. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã, antes de acontecer. Eu quero controlar as pessoas, eu quero saber quem é que está comigo, quem é que não está, quem é que pode me ofender, quem é que não pode. Eu quero controlar os resultados, eu quero controlar o tempo. E às vezes eu quero controlar até Deus. Pai, tem que ser nessa hora, nesse lugar e nesse momento. E quando eu percebo que eu não consigo, e você já passou por isso, passa por isso, nasce ansiedade. Eu não consigo controlar o futuro, o que é que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu não consigo controlar as pessoas. Ai, essa pessoa achei que estava comigo, agora não está. Ai, fulano fez isso, fez aquilo. Eu não consigo controlar os resultados. Eu trabalhei por isso, mas agora eu recebi essa outra coisa. Como é que vai funcionar? Eu não consigo controlar o tempo. Eu achei que ia dar certo. Eu achei que ia dar tempo. Eu não consigo controlar Deus. Eu achei que o Senhor ia me responder, mas era agora. Sabe, querido, você já tentou dormir pensando num problema? Todos nós já passamos por isso, né? Teu corpo está na cama, mas a tua mente está fazendo reuniões imaginárias, tendo conversas que nunca aconteceram, criando cenários que nunca existiram.
E aí você não dorme. Já passou por isso? Você está lá deitado, você está tentando, ai Senhor, eles começam a orar, às vezes, né, por certas coisas, mas lembra, são alguns passos. Tem conflitos mal resolvidos ali, tem uma decisão de abrir mão do controle, isso aqui tudo está acontecendo, porque quando isso acontece é cansativo. Quantas vezes eu já passei por isso daqui? Estou tendo reuniões imaginárias, conversas imaginárias, criando situações que nunca aconteceram, talvez nem nunca venha acontecer. E a ansiedade nada mais é do que uma tentativa de assumir uma responsabilidade que Deus nunca pediu para eu assumir. E aí eu começo a pensar, e aí eu começo a acelerar, e aí eu começo a imaginar as coisas, sabe, querido? Paz, se liberte disso. Eu estou tentando, assim, muitas vezes eu consigo, tem dias que não, mas a maior parte sim. Paz não é saber o que vai acontecer amanhã. Isso aqui para mim é muito difícil. É saber quem é que continua no governo amanhã. Quem é que continua reinando no meu coração amanhã. Principalmente nesse último ano, né, que a gente cresceu muito, aí eu fui desafiado de muitas maneiras de como continuar fazendo as mesmas coisas de um jeito diferente. Paz não é saber o que vai acontecer amanhã. Paz é saber que se o Senhor vai estar na minha vida, se o Senhor vai estar na direção, se eu vou estar debaixo desse comando amanhã, se Ele vai estar comigo lá, quando a montanha-russa virar num loop, e nem que a minha cabeça der um giro, né, não vou saber de jeito o que vai acontecer, uma labirintite que quer atacar, enfim. Paz é eu saber que se eu passar por isso de novo, o Senhor vai estar lá comigo. Paz não é saber que você nunca mais vai passar por isso. Nunca mais isso vai acontecer na tua vida. Isso não é paz. Paz é saber que, eventualmente, se alguma coisa do teu plano, do teu controle, do teu futuro sair fora dos eixos, o Senhor vai estar contigo. E se o Senhor vai estar contigo, você só basta apertar a mão dele. Que o medo ainda pode continuar lá enquanto os loopings da vida estiver acontecendo. E aí Paulo não se contenta só em falar. Ele nos dá agora um exemplo prático, que é o meu outro ponto. Versos 6 e 7. Não andem ansiosos. Agora eu peguei a tradução aqui da NVI. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada vale a pena você estar ansioso. Mas em tudo. E aí ele dá algo prático. Pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí que vem a promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu transformei esse ponto aqui nessa frase aqui, ó, transforme a preocupação numa oração. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é esse aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é um dos menos praticados. Você concorda comigo? Você também tem essa dificuldade? Sim ou não, querido? Todo mundo tem essa dificuldade. A gente sabe, nós estamos lendo agora, todo mundo junto. Estamos lendo aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Percebe que Paulo não está dizendo ignore os seus problemas, pense em outra coisa. Ele não está dizendo finja que está tudo bem. Ele apresenta uma troca. Entregue a tua preocupação e receba a paz. O verso 7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas tem 3 movimentos aqui. Eu quero voltar os teus olhos aí para esse verso 6. Em tudo, pela oração. Então diga aí, primeiro, oração. E súplicas, né, que é a ideia da oração. E com ação de graça, diga assim, agradeça. Apresente os seus pedidos diante de Deus. E aí a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração. Aí diga aí, confia. São 3 movimentos. Ore, agradeça e confia. São 3 movimentos para que a paz chegue ao meu coração. A ansiedade faz você olhar sempre para aquilo que pode faltar. A ansiedade nada mais é de você trazer um pensamento para a tua mente do que pode acontecer. Não é a certeza. A certeza que vai dar o ruim, isso aí chama medo. Agora a ansiedade é a dúvida, é trazer o pensamento de que pode sair fora dos meus planos, é olhar para aquilo que pode faltar. E lembra do que eu falei para você, se tivesse uma coisa para você levar para casa, qual é o pensamento que você tem que levar? Você tem que decidir aquilo que você quer contemplar de fato na tua vida. Porque a gratidão sempre vai lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Quando eu começo uma oração assim, enquanto eu estava vindo para a igreja hoje, eu estava fazendo essa oração. Agradecendo ao Senhor por algumas coisas que eu tenho, algumas coisas que Ele fez na minha vida, não por aquilo que eu não tenho, ou por aquilo que eu possa não ter, porque é impossível permanecer muito tempo reclamando enquanto eu me recordo da fidelidade de Deus. Por isso que é ore e agradeça primeiro, para depois você entregar as crises, você entende? Sabe, primeiro eu estou orando, eu estou agradecendo a Deus, enquanto eu estou me concentrando, estou decidindo contemplar na fidelidade de Deus, naquilo que Deus já fez por mim, não naquilo que Ele não fez.
Enquanto eu estou concentrado nisso, é impossível permanecer reclamando. Estou agradecendo o Senhor, obrigado porque hoje não estou saindo na chuva. Pai, obrigado, Senhor, porque eu vou voltar para casa, eu tenho que comer. Senhor, Pai, obrigado porque eu posso voltar e posso tomar um banho. Pai, obrigado porque eu tenho alguém me esperando. Pai, obrigado porque, poxa, eu já fui para esse lugar esse ano. Pai, obrigado porque, Senhor, não resolvi todos os meus problemas, mas até aqui as contas estão sendo pagas. Obrigado, Senhor, porque as contas não estão sendo pagas, mas o Senhor ainda tem me dado saúde para eu poder continuar trabalhando. Obrigado, Senhor, porque eu tenho inteligência. Obrigado, Senhor, porque eu posso ouvir Tua voz. Enfim, tantas outras coisas, querido, que não são relacionadas às coisas que você tem ou deixa de ter. Porque toda preocupação tem que ser um convite para eu conversar com Deus. Você entende? Toda preocupação que eu tenho tem que ser um convite para eu conversar com Deus. Porque quanto tempo você passou preocupado essa semana? Pensa rapidinho aí. Quanto tempo você passou preocupado essa semana? Agora, olha, como seria se você tivesse gastado, ao invés de passar tempo se preocupando, gastasse esse mesmo tempo orando diante do Senhor ou investido em oração? Como é que estaria a tua ansiedade hoje? Se ao invés de gastar meia hora, 2 horas, 4 horas se preocupando, você tivesse investido esse tempo fazendo o que Paulo pediu aqui, ore, agradeça e confie. Quanto da sua ansiedade já teria se transformado nessa paz aqui? Você percebe? Toda preocupação que você tem, principalmente quando o pensamento começar a acelerar, é um convite para você dobrar os teus joelhos diante do Senhor. Não gasta tanto tempo assim, querido, cedendo as mensagens do inimigo. Não gasta tanto tempo assim, abrindo a tua mente para o que pode dar errado. Gaste esse tempo, em vez de pensar do que pode dar errado, colocando diante do Senhor que pode fazer tudo dar certo no tempo dEle. Gaste esse tempo dobrando os teus joelhos em oração. Pai, está aqui, meu coração está assim. Porque a paz de Deus não é ausência de guerra. Deus nunca prometeu isso. Não é ausência de guerra. É a presença de Deus no meio desse negócio aí. A paz do Senhor é a presença de Deus no meio do caos. É como uma criança que acorda assustada à noite. Já passou por isso? Está ventando, está trovoando. A minha filha Isabela, desde pequena, ela tinha muito medo de trovão. E aí ela acordava desesperada. E de fato, assim, não faz muito tempo que ela se libertou disso. Ainda quando ela era adolescente, grande, toda vez que eu estava dormindo, que dava aquele trovão, sabe, aquele que treme as janelas assim? Na hora eu levantava, porque eu já sabia, ela era já, uma adolescente grande, já ia eu lá, o pai, para abrir a porta, e ela estava já assim, já tinha levantado ali da cama, estava esperando alguma coisa. Sabe o que é paz? Que na hora que eu entro no quarto, isso ela pode testemunhar, mas provavelmente é isso que sente. Na hora que eu entro no quarto, eu não mandei o trovão embora. A chuva ainda está torando lá fora. Mas na hora que eu entro no quarto, está tudo bem. Você percebe? Assim é a paz do Senhor. O trovão continua pegando lá fora. Ainda tem dívida para ser sanada. Ainda tem relacionamento difícil que precisa ser resolvido, mas ainda não foi. Ainda tem algumas coisas que não roubar a tua paz, mas se o Senhor estiver no quarto com você, só basta Ele entrar ali. Ele não precisa mudar a circunstância para você sentir paz. Você entende o exemplo que eu estou dando, querido? Dentro de uma criança. E quando o pai entra no quarto, está tudo certo. Pode cair a casa, pode cair o teto, pode continuar tremendo as janelas. Mas se o pai estiver ali, está tudo bem. E tem essa paz que Deus está prometendo para nós aqui. Porque a presença do Pai muda tudo. E aí Paulo ele dá algumas coisas agora bem práticas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso aqui não é uma lista de coisas para você pensar. Já estou indo para a parte final aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Isso aqui não é uma lista de pensamentos, isso aqui é um filtro. Isso aqui é diferente, entende? Não é uma lista, deixa eu pensar em coisas boas, deixa eu pensar em coisas puras, deixa eu pensar em coisas amáveis. Se você alimentar a tua mente de coisas alarmistas o tempo inteiro, de comparações, não espere colher paz. Porque o coração sempre vai seguir o destino da mente, que isso aqui é um filtro. Por que é um filtro? Quando ele fala assim, tudo que é verdadeiro ocupa o teu pensamento, ele está dizendo assim, quando tiver alguma coisa, uma mentira soltando o teu pensamento, usa esse filtro. Isso aqui é verdade, vai dar tudo errado mesmo.
É verdade, eu não valho nada, todo mundo é melhor que eu. É verdade ou é um medo que está acontecendo na minha cabeça? Ele está dizendo que é isso que ocupa o teu pensamento. Não é só pensar em uma coisa verdadeira. Tudo que é nobre, isso aqui merece o meu respeito, isso aqui merece o meu tempo. Tudo que é justo, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, é justo diante de Deus. Tudo que é puro, que ocupa a minha mente, não é eu pensar em alguma coisa pura, é um filtro. Isso que está acontecendo agora, aproxime meu coração de Deus ou me afasta. Esse pensamento em relação a essa pessoa, seja de atração ou de repelir, me afasta. Tudo que é amável, isso aqui produz amor ou produz amargura, tudo isso é um filtro. Ele está dizendo assim, ó, quando tudo isso ocupar a tua mente, isso vai moldar o teu coração, que é onde me leva ao meu último ponto e o último verso que a gente vai ler hoje aqui. A paz precisa virar uma prática. Verso 9, põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Guarda isso que eu vou te dizer agora. Conhecimento não transforma, obediência transforma. Você pode decorar Filipenses capítulo 4 e ainda assim viver um caos na vida. Você sabe que o diabo sabe, ele conhece a palavra muito mais do que nós às vezes. Qual é a diferença dele para mim? Ele sabe decor, ele sabe distorcer todas as coisas. Ele sabe, ele conhece a Bíblia. Qual é a diferença dele para mim e para você? Nós obedecemos, ele não obedece. O que é que traz a paz? Ele não experimenta a paz, ele sabe que ele já está julgado, já acabou para ele. Eu e você, nós conseguimos experimentar essa paz, porque a gente não vence a ansiedade só mudando aquilo que a gente sente. Nós vencemos a ansiedade mudando aquilo que nós completamos. Deixa eu citar um último exemplo para vocês. 1871. Horatio Spafford, ou Horácio no nosso português. Um advogado, morava em Chicago, um homem fiel a Deus, amigo de um grande evangelista chamado D.L. Moody. Tinha um filho de 4 anos de idade, teve uma doença chamada escarlatina, se não me engano, morreu, perdeu um filho de 4 anos de idade. Alguns meses depois de perder um filho, aconteceu um incêndio de grandes proporções em Chicago. E ele perde quase todo o seu patrimônio. Meses depois. 2 anos depois. A maior tragédia da vida dele. Ele precisava ir para a Inglaterra, alguns compromissos de negócios não fizeram ele não poder ir, ele mandou a esposa e as 4 filhas que ele tinha para cruzar o Oceano Atlântico, 1873. No meio do trajeto, um naufrágio acontece. Semanas depois que a sua família inteira saiu para viajar, ele recebe um telegrama com 2 palavras. Salva sozinha. É um telegrama da esposa dele. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Perde um filho. Perde quase todas as coisas. Perde as 4 filhas agora. Só sobrou a esposa. É uma outra época, é um outro tempo. Semanas, a esposa dele vai para Londres, é resgatada e vai para Londres. Semanas se passam para ele poder conseguir organizar, para poder encontrar com a sua esposa. Ele entra dentro do navio. E quando chega um determinado ponto do trajeto, o capitão daquele navio chama ele e fala assim, foi nessa região aqui que as suas filhas morreram, aqui que aconteceu o naufrágio. E a história diz que Horácio Spafford volta para sua cabine e escreve um dos hinos mais belos da história cristã. It is well with my soul. Essa música aqui. Está bem com a minha alma, é a tradução. Em português foi traduzida como eu sou feliz com Jesus, mas eu não achei que traduzia a essência do que está acontecendo nessa canção. É uma canção muito bonita em português, tem uma letra muito boa, muito cantor cristão. Mas literalmente, ele quer dizer isso aqui, está bem com a minha alma. Sabe, o que ele está dizendo? Ele não escreve, está tudo bem, está tudo certo, porque tanta desgraça aconteceu na minha vida. Ele está dizendo assim, está bem com a minha alma, se o Senhor estiver comigo. O que eu consigo aprender com todas essas coisas, querido? Ele não escreveu porque Deus explicou tudo, que está tudo bem. Deus explicou porque eu perdi meus negócios e a minha família. Ele não está escrevendo porque a dor passou, porque não está. Ele não está descrevendo está tudo bem, porque não está.
Ele escreveu porque ele encontrou algo que permanece mesmo quando eu não encontro respostas. E é isso que a palavra de Deus diz. Não é a ausência de tempestade, é a certeza de Deus no meio dessas coisas todas. Você consegue ficar de pé? O que ele está dizendo? Ainda que eu não entenda o que está acontecendo, está bem com a minha alma. Eu até tentei ver se tinha alguma versão dessa música para a gente cantar em português, mas vamos ter que traduzir de novo. Queria que você curvasse sua cabeça e olhasse para as coisas que têm roubado a paz do teu coração.